Boa tarde. Vamos dar início ao nosso evento do Dia da Mulher. Feliz Dia da Mulher para todas nós, né? Sejam todas bem-vindas a esse evento promovido pela OABPrev em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Onde você quer estar amanhã? Um bate-papo sobre pensar no futuro. O nosso encontro esse ano ele está se dando de forma remota, mas não menos cuidado, não com menos carinho, né? Gostaríamos todas de estar juntas de novo. Os nossos encontros são sempre tão agradáveis, tão calorosos, a gente sempre faz tantas trocas pessoalmente. Mas, enfim, vamos tentar manter essa interação, enfim, a alegria de nos encontrarmos apesar de todas essas dificuldades, né, que estamos tendo esse ano, enfim, que não são do agrado de ninguém, né? Os nossos desafios hoje são incontáveis, né? Temos o mercado de trabalho, o home office, as mudanças de carreira, os desenvolvimentos tecnológicos, a necessidade de capacitação, de reserva financeira de emergência. O que nós buscamos identificar de comum em todos esses desafios e necessidades? Para atingirmos todos esses objetivos, nós precisamos de equilíbrio financeiro, né? Então, foi com esse propósito que nosso evento hoje traz dois temas. Traz conteúdos e ferramentas para planejamento de carreira e finanças, né? Esperamos, assim, contribuir para que esses caminhos comecem a ser trilhados agora e da melhor maneira possível. Nosso evento consta com 2 painéis de 40 minutos cada um. O primeiro trata de planejamento de carreira e ressignificação do trabalho com a psicóloga e consultora de carreira, com mais de 18 anos atuando na área de RH em empresas nacionais e multinacionais, Josi Andrade. E depois nós vamos tratar de inteligência financeira para mulheres, com Dirlene Silva, economista, mestre em gestão e negócios pela Université de Poitiers, França, e Unicinos Brasil, e MBA em finanças corporativas. Colunista de finanças nos blogs Prateleira da Mulher e Black Collab, membro do grupo Conexão Mulheres e Economia, e eleita pelo LinkedIn Top Voice de 2020, sendo a única economista da lista. Enfim, após a explanação das nossas palestrantes, nós vamos abrir espaço para perguntas, seja por microfone ou pelo chat, né? E, enfim, vamos dar início ao nosso evento. Pedimos que durante as palestras os microfones sejam mantidos fechados. Então, para dar início ao nosso bate-papo, passo a palavra para a Josi Andrade, com um tempo de 40 minutos para sua exposição. Josi, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, falando com vocês, falando de um tema que eu gosto tanto, que eu vivi, né, na realidade aí da empresa há muito tempo, pensando, né, e montando mapas e planos de carreira para as pessoas, e hoje eu estou aqui do outro lado, né, colocando em prática muito do que eu aprendi nesses anos todos. Eu fiz uma apresentação que vai ser aí a nossa, né, o nosso fio condutor para esse bate-papo. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês. E aí a gente vai fazendo eu vou trazendo esses temas, aí vocês vão marcando se vocês têm algum ponto, né? E aí a gente conversa mais no final, como tá aí de acordo com o planejamento do nosso evento, tá certo? Então, vamos lá, a gente vai falar aqui de planejamento de carreira, e aí a gente pensa, né, no direito, né, como uma carreira clássica, né, a gente pensa das carreiras clássicas que a gente tem e a gente vai encontrar lá o direito logo na ponta, né, despontando, segundo uma pesquisa do Guia da Carreira para 2020, foi o segundo curso que mais colocou profissionais no mercado de trabalho, né, em 2020, então a gente falar sobre plano de carreira, a gente falar sobre evolução profissional, se torna ainda mais relevante e ainda mais importante, porque a gente está num universo com muita concorrência, né? Mas nesse universo com muita concorrência, a gente sabe que o direito tem muitas possibilidades, né? Quando a gente pensa nas possibilidades que o direito oferece para o mercado de trabalho, a gente vai ter a carreira pública, né? As carreiras públicas, né? Então a gente tem as possibilidades aí de atuação como promotora de justiça, procuradora, juíza. A gente vai para o outro mercado, né? A gente vai para as empresas, a gente vai para as ONGs, a gente vai para a educação, a gente vai para o empreendedorismo, e a gente tem
um mundo de possibilidades. Então, quando a gente pensa nessa carreira, ainda que seja uma carreira com muitas pessoas e com muitos profissionais, que esteja muito competitivo, a gente tem que olhar para essas possibilidades todas que a gente tem para a gente poder organizar a nossa carreira. Certo? Quando a gente pensa nessas possibilidades todas, a gente vem para aquela questão, onde é que você quer estar dentro deste universo, né? Onde você quer estar nesse mundo profissional? E aí, quando a gente tem essa reflexão, né, de que papel, de que lugar você quer ocupar nesse mundo, eu vou trazer para vocês um conceito de tridimensionalidade da carreira, né? O que é o conceito de tridimensionalidade para a carreira? É a gente saber, a gente entender que a carreira ela é feita da história profissional que a gente conta, né? De como a gente conduz a nossa carreira, de como a gente constrói a nossa história. Pense bem, uma entrevista de emprego, você fala sobre o quê? Você fala sobre o que você fez no passado, você fala sobre a sua trajetória, você conta como é que você resolve problemas, como você, né, apresenta propostas, soluções, como é que você cria o seu universo profissional. E isso está acontecendo onde? No presente, né? Então, é aqui no presente que você tem que colocar a sua responsabilidade, dedicar a sua energia para que a vida não vá acontecendo, para que você não vá cumprindo uma agenda que alguém faz para você, para que você não vá só atendendo compromissos que não se conectem com aquele futuro que você deseja estar. Então, quando a gente pensa em planejamento de carreira, a gente coloca a responsabilidade do nosso destino na gente mesmo, né? Na construção, no planejamento. Não é uma sobreposição de acontecimentos que foram, né, que foram se colocando no nosso caminho, né? Não vai acontecer com o planejamento algo do tipo, onde é que eu estava, né, nesses 3 anos, o que eu estou fazendo aqui, que eu não aprendi nada, que eu não faço nada de novo. É por isso que a gente vai colocar atenção nesse assunto, tá certo? Então, já que a gente está falando de tridimensionalidade da carreira, a gente precisa fazer o quê, pessoal? A gente precisa, fazer uma viagem no tempo, a gente precisa, né, olhar um pouquinho para trás, fechar os olhos, né, esse momento aí dessa respirada aqui, que a gente chegou correndo na segunda-feira para pegar o evento no tempo, para começar, para estar aqui no começo, aproveita essa viagem no tempo, respira fundo, fecha seus olhos e fala para mim, né? No momento que você tomou a sua decisão, né? No momento que você preencheu lá o seu formulário do vestibular, quais eram os seus sonhos profissionais? Né? Você estava conectado com o quê? Para algumas pessoas é mais próximo, para algumas pessoas é mais longe. Eu já tenho mais de 20 anos que eu preenchi esse meu formulário, né, da faculdade. O tempo passa rápido, mas eu estava conectada com que ideia de que seria o meu futuro profissional, né? Quais foram as suas inspirações quando você fez a sua escolha? Você estava inspirado em alguém da sua família? Você estava inspirado em alguém aí da família de uma amiguinha da escola, de um amiguinho da escola? Era algum personagem de novela, personagem do cinema? Quem que te inspirou, né? Você se conectou com esse sonho, né? Com essa visão de como é que seria. E você se conectou com essa visão de como é que seria o seu futuro profissional, mesmo quando você começou a falar, eu vou cursar direito, eu vou, né, fazer essa faculdade. E aí as interferências começam a surgir. Por se tratar de uma carreira mais clássica, né, a gente vai ter lá, estudar dinheiro, estudar status, isso é seguro, isso é bom, né? A gente não tem como fugir das interferências da nossa família, que, né, sempre que vai se posicionar aí pensando no nosso bem, querendo o nosso melhor, dos professores que estão lá no ensino médio, que também tinham desejos que a gente, né, fosse por um caminho, não fosse por outro, né? Então a gente se conectava com alguns pontos, certo? Da nossa carreira. E aí, esse conceito de carreira, ele perpassa por um conceito da empregabilidade. O que é a empregabilidade, né? A empregabilidade é a condição da gente ter e da gente manter o emprego, né? É a conexão entre aquilo que a gente tem de competências pessoais e daquilo que a gente tem de competências técnicas. É a junção, é quando eles dão as mãos e colocam a gente numa condição mais favorável ou menos favorável para o mercado de trabalho.
No ano passado, o LinkedIn divulgou a lista das 5 competências que foram mais solicitadas pelas empresas que publicaram vagas na plataforma. Essas 5 competências são adaptabilidade, criatividade, inteligência emocional, colaboração e persuasão. Então, essas 5 competências somadas aos seus diferenciais, aquilo que você conhece tecnicamente aí, particular do direito, essas 5 competências, mais muitas outras, né, vão colocar você nessa condição da empregabilidade. E aí, para a gente fazer uma reflexão mais centrada, né, porque é um pouco meu estilo fazer uma coisa mais mão na massa, e porque eu também quero pensar no efeito do dia seguinte. O que é o efeito do dia seguinte? Como é que você vai acordar amanhã? Né? Amanhã já não é mais Dia Internacional da Mulher, né? Amanhã volta tudo ao que era antes, né? Então, eu quero que você tenha condição de ter refletido sobre a sua carreira com pontos que vão realmente te conectar com algo que você possa fazer diferente. Então, esse exercício tem essa perspectiva, né? Tem esse objetivo de te conectar. No dia seguinte, amanhã, você fazer algo que você não fazia, você considerar incluir um hábito que você não tinha, né? Considerar fazer uma reserva que você não fazia. Então, a ideia é que amanhã você ainda assim esteja conectada com esse propósito da carreira. Para além disso, eu escuto muito nas minhas consultorias, Josi, fazer planejamento de carreira é complexo. Não dá para a gente fazer sozinho. Né? Então, eu pensei aqui, eu bolei um jeito de simplificar esse pensamento da carreira, né? E colocar todo mundo para trabalhar. Então, papel e caneta na mão, vamos respirar fundo e vamos pensar na experiência do Uber. Todo mundo que está aqui já chamou um Uber, provavelmente, certo? Já fez essa experiência aí de pedir um carro pelo aplicativo. Então, o nosso exercício não tem nada a ver com o aplicativo, não é para falar sobre o Uber, mas é para falar sobre os passos que a gente segue para conseguir um carro atendendo aqui a gente. É tão automático e é tão simplificado que dá para a gente fazer um paralelo com a carreira, tá certo? Então, qual que é o primeiro passo? O celular está na mão. O que é que a gente vai fazer para pedir um Uber? A gente vai colocar qual é o destino que a gente quer ir. Né? A gente precisa ser preciso, a gente precisa dar localização precisa. É um endereço que vai ter o nome de uma rua e um número ou o nome de um estabelecimento. Não existe a gente colocar, é atrás da Arena Fonte Nova, eu que estou aqui em Salvador, né? É atrás ali, né? É perto ali da subida para a Cidade Baixa, então não tem essa aproximação. Quando a gente vem para a nossa carreira e a gente quer fazer um plano, a gente quer planejar o nosso futuro, a gente tem que ser o mais preciso possível. Né? E é aí que a gente vai trabalhar, né? Brincar um pouquinho com essa tridimensionalidade. O que é que conecta? Como é que você se imagina no futuro? Né? A gente já fez isso no passado e a gente vai fazer isso de novo. Né? Como é que você se imagina no futuro? Né? Quais rotinas você deseja para o seu futuro? Quais responsabilidades você quer para o seu futuro? Né? Nesse futuro que você está imaginando, quem que é seu chefe? Ou, se você não quer ter chefe, para quem que você vai prestar contas? Certo? Quais são seus clientes? Qual é a remuneração que você quer ter? Qual é o estilo de vida que essa remuneração que você quer ter vai proporcionar a você? Então, esse plano de carreira é quando a gente vai trabalhar com a localização, né, que é o nosso destino, que a gente vai refletir a respeito dele. Tá certo? Vamos passar para a etapa 2, aqui na nossa experiência de só chamar um Uber, certo? A gente precisa dizer qual é a nossa localização atual. Se a gente não disser onde a gente está, o carro não consegue aparecer para buscar a gente, né? Então, esse é o objetivo dessa etapa. E aqui no nosso exercício, o objetivo da localização atual é a gente fazer um mergulho, né, em autoconhecimento, uma autoavaliação, é real, né? Trabalhar com honestidade, com profundidade, né? Para você realizar os seus sonhos, você precisa escolher a sua jornada. Quando você escolhe a sua jornada, você é responsável por escrever a sua história, né? Você não está delegando isso para ninguém.
Então, dentro desse mergulho, né, você vai colocar aí na sua localização atual quais são os seus talentos, né? O que é que você faz bem? O que é que te consultam sempre porque você é uma referência, né? Como é que você constrói a sua marca pessoal todos os dias, né? Qual que é o seu diferencial dos seus concorrentes? A gente falou que o mercado está cheio de advogado, né? O segundo curso que mais colocou profissional no mercado em 2020. Então, como é que você se diferencia dos demais advogados, né, das demais advogadas, né? O que te atrapalha na sua carreira? Quais hábitos que você tem que atrapalham você no seu desenvolvimento? Né? Qual que é o seu risco da empregabilidade? Né? Como que você coloca o seu emprego atual em risco ou como você se coloca em risco de não ter um emprego no futuro? Né? E aí você vai traçando esse seu cenário deste momento, certo? Não preciso nem falar para vocês, eu falei que era um passo a passo muito simplificado, né? Com essa experiência do Uber, né? Aí a gente vai falar do traçando a rota, né? Porque quando o carro chega para pegar a gente, o que aparece lá? A gente às vezes tem um motorista super gentil que fala para a gente: você tem uma preferência de trajeto ou eu posso seguir o aplicativo, né? O aplicativo faz o quê? Ele pega naquele momento exato, qual que é a melhor rota que ele pode fazer, porque não tem uma rota única. Né? A gente pode fazer opção de vários caminhos para a gente chegar no mesmo destino. Na carreira é a mesma coisa. Mas você, né, investindo em autoconhecimento, né, você mapeando bem onde você está nesse momento, quais são os recursos que você tem, qual é a sua condição atual, você consegue ver quais são os melhores caminhos para você percorrer. E isso é muito claro, né? Quando eu estava lá no mundo corporativo, quando eu estava no mercado de trabalho, nas empresas grandes, o que a gente fazia? Eu preciso de um sucessor para esse vice-presidente, então o que eu vou fazer? Eu vou expatriar essa pessoa por tanto tempo para tal lugar, para ela viver tal experiência, ganhar musculatura, vai aprender tal coisa para voltar para essa posição. Aí no lugar dessa posição, o sucessor é esse, que vai passar por tal posição para se preparar para isso. Então, esse é o lado que a empresa está lá pensando, né? Se você não souber argumentar, você vai aceitar o que a empresa pensar para você. Mas se a empresa também não pensa nada e você não pensa nada, a vida só está acontecendo, os anos só estão passando, os dias só estão correndo, né? Então, quando você vai para o seu planejamento, né, para traçar a rota, você vai colocar o que é real e possível para a sua vida, né? Você vai colocar luz, né, para os pontos que você precisa, né, para você avaliar. E você vai levar a sério, né, esses pontos, né? Sem desculpas verdadeiras, sem muitas regras, sem crenças que estão na sua cabeça, né? Porque toda vez, gente, que a gente trabalha, né, com uma desculpa verdadeira, e as desculpas verdadeiras, elas são reais, por isso que elas têm esse nome de desculpa verdadeira, né? O que a gente tem como desculpa verdadeira? Eu não falo inglês porque eu não tenho dinheiro para pagar. É verdade ou não é verdade? Claro que é verdade. Eu não faço um curso de especialização porque eu não tenho tempo. Porque eu trabalho até tarde, porque falta tempo. É ou não é verdade que isso acontece? Então, as desculpas verdadeiras, elas nos acomodam na situação, mas elas nos acomodam no discurso e elas acomodam o ouvido das pessoas a entender que a gente não tem condições de evolução porque a gente não dá conta de resolver as nossas dificuldades de crescimento. Então, primeiro que quando a gente fala, o nosso cérebro acredita. A boca fala, o cérebro acredita. A nossa boca fala, os outros cérebros também acreditam. Então, a gente forma a opinião a nosso respeito nas pessoas também pelo que a gente fala, né? E tem gente que fala assim, mas eu não faço, né? Eu tô vendo que fulana tá dando conta de fazer, mas a sogra olha os filhos, né? Ela também tem carro, olha como para ela é mais fácil. Então, quando a gente pensa nas nossas desculpas verdadeiras, a gente precisa pensar com
uma ação para elas, né? Porque essas desculpas verdadeiras podem estar colocando a gente numa situação de comodidade para a gente também não evoluir, né? A gente também não sai da nossa zona de conforto, a gente segue fazendo a mesma coisa porque a gente acredita que aquele movimento ou aquela situação, ela é eterna. E isso acontece, né? Em um dos atendimentos que eu fiz, eu até gravei um vídeo sobre isso, um profissional falou para mim, Josi, acabou, deu, para mim, assim, agora eu preciso realmente dar conta do inglês, porque eu cheguei nessa altura da minha vida profissional, eu estou só com possibilidade de trabalhar em empresa nacional, porque o idioma me corta de tudo, né? Eu sou banido de tudo. Eu entrei, né? Por que você não fala inglês, né? O que aconteceu? E aí ele me falou assim, nossa, na época que eu fui ver, não dava para eu pagar. Eu falei, e quanto que era, né? Esse não dava para eu pagar, a gente está falando de quanto? Ele falou, você sabe que eu nem sei, era antes de eu começar a trabalhar aqui, ele trabalhava nessa empresa há 3 anos e 8 meses. Então, a gente se acostuma de uma tal maneira com as desculpas verdadeiras que a gente convive apegada a elas. E elas acabam virando regras ou crenças, né? O mercado fala muito de crença limitante, a esses termos que começam a ser muito utilizados e às vezes mal utilizados, eu fico meio que com o pé atrás. Mas ela é tão real, gente, as crenças limitantes, né? A gente acredita em coisas que às vezes não são reais, né? E a gente fica apegado. Então, se a gente constrói uma realidade, a gente também é responsável por saber se essa realidade ela é séria ou ela não é séria, né? Se a gente tem que parar de acreditar nisso ou não, certo? Somos todas mulheres, todas fomos, né? Todas nós compramos a ideia de que we can do it, a gente dá conta de qualquer negócio, né? A gente é multitarefa mesmo, a gente consegue dirigir, passar rímel, falar no celular, organizar o GPS para levar a gente pelo melhor caminho, né? A gente comprou essa ideia. E aí vem uma pandemia, desorganiza a vida inteira e a gente começa a se ver sem dar conta de fazer tudo isso, né? A gente vê a vida desorganizada, a vida invadiu a casa era gostosa, a gente só voltava para casa para descansar, agora a gente nem sai de casa para mais nada, a gente trabalha em casa, o filho tem aula em casa, a gente também tem aula em casa, a gente arruma a casa, a gente fica em casa, a gente limpa a casa é o nosso único lugar. Então, muitas vezes, a gente também é pego em situações de que a gente se sente fracassada, de que a gente, foi um dia que eu não dei conta de nada, a gente comeu mal, a gente não fez aula, a gente, né? E aí a gente não consegue organizar os pratinhos. Então, essa ideia de que a gente comprou, que dá para comer saudável, tomar 2 litros de água por dia, ler 10 páginas de um livro, às vezes sai tudo do lugar, né? E a gente também tem que aprender a lidar com isso. E é nesse momento que a gente precisa ter a leveza de recalcular a rota. Porque o plano, ele foi feito para uma condição, né? Lembra ali do GPS? Ele calcula na melhor condição do trânsito para aquele momento. E se aquele momento muda? Como é que a gente muda? Né? Como é que a gente faz para reprogramar? Né? E aí eu vou até contar para vocês uma passagem, né, da minha vida. Eu trabalhava em São Paulo numa empresa bem grande, né, era uma multinacional, na época 8 mil colaboradores, eu era gerente do RH, e meu diretor, todo o período de avaliação, ele falava para mim, eu vou te preparar e você vai sentar no meu lugar. Você um dia vai ocupar a minha cadeira. E eu sempre fui apaixonada, eu sempre quis ter família, né? Eu fui mãe solteira aos 28 anos e eu era sozinha com a minha filha. Então a gente era uma família muito pequena e eu desejava muito ter uma família, né? Ter uma família maior, ter mais filhos, ter uma experiência de família. Mas quando ele me falava, você vai sentar no meu lugar, bom, ruim não era, né? Eu trabalhava numa empresa grande, que pagava bem, que tinha bons benefícios, que me dava segurança, que fazia eu me sentir, né, esse pilar da estabilidade, ok. Então, por que seria ruim? Eu aceitava, mas não era o meu sonho. Então, eu me planejava, eu me pegava falando assim, né, com as minhas amigas, se eu tiver bem sucedida aos 40, hoje eu tenho 40, tá? Se eu tiver bem sucedida aos 40, e eu não tiver casado, eu vou entrar na fila da adoção e eu vou ter mais um filho, né? Eu vou adotar uma criança, porque eu não quero só ter Maria Cecília de filho, eu quero ter uma outra
uma outra experiência, né? Por quê? Porque eu aceitava que se pensasse alguma coisa para mim que era boa, não era exatamente o que eu queria, né? Depois minha vida mudou completamente, né? Eu não segui esse plano do meu chefe, que era um plano bom, como eu já disse, né? Mas que não era exatamente o meu plano A, né? E aí eu trago vocês para pensar nisso, né? A carreira é de vocês, né? A carreira, ela é individual. E aí, os períodos que a gente passa trabalhando nas empresas, né, trabalhando para uma instituição, sei lá, de educação, para uma ONG, para o seu escritório, ele é um período que é muito importante para a construção de outros períodos e para a construção da sua história profissional. Lembra da tridimensionalidade da carreira? Então, mas ele não é maior que a sua vida. Então, você precisa, né, sempre estar conectada com quem você é. Né? Buscar desenvolvimento. O desenvolvimento profissional é da sua responsabilidade. A empresa não me dá, mas é da sua responsabilidade se organizar e fazer. A gente vai ter a Dirlene aí trabalhando junto com a gente e ajudando a gente a repensar nosso orçamento para fazer caber. Então você vai falar assim, eu nunca vou aprender a mexer no Excel porque a empresa não me paga Excel, mas a minha carreira é tão maior do que só o que a empresa pode me pagar. Como é que eu vou fazer para fazer caber um plano de Excel aqui dentro do meu orçamento, dentro da minha vida? Quem que é a pessoa que está falando no YouTube que dá exercício que eu posso ir até um pedaço sem precisar fazer um curso? Então, qual que é a criatividade que a gente traz para os momentos que a gente precisa se desenvolver, né? Para a gente não acreditar, para a gente sair dessa crença que vai limitar o nosso crescimento, de que a nossa carreira é de responsabilidade da empresa, de que se a empresa quer que a gente tenha uma competência, ela que nos pague para ter essa competência. E aí, imagine, se falar assim, ninguém me paga um curso de especialização, eu não vou ter essa especialização. Você aceita isso? Você acha que isso não vai ser importante em outros momentos da sua vida, né? Pensa na empregabilidade, que é a sua condição de ter e manter um emprego, né? E aí isso é muito importante. E essa reflexão que você tem que trazer para o seu dia a dia, para a sua vida, que é para você colocar realmente luz, colocar foco e poder agir, né? Porque aí a gente está trazendo os pontos de percepção, né? Mas o que a gente precisa mesmo é conseguir agir nesses pontos. Ainda que em recalculando a rota, a gente tinha no passado, né, as paradas, né, as pausas programadas clássicas da carreira, né? Quais eram essas pausas, né? Era o período sabático, que foi quando eu fiz a minha pausa, né, em 2015. Que agora com a pandemia está completamente suspenso, né? Os MBAs no exterior, muitas mulheres, muito mais comum ver da parte da mulher do que da parte do homem, embora exista, eu até conheço algumas pessoas que têm essa condição, da mulher acompanhar o marido, né? Então, abandonar aí a carreira ou colocar a carreira em segundo plano para acompanhar o marido num período sabático. Foi assim que eu vim parar em Salvador, não num período sabático mais, né? Mas foi assim, acompanhando meu marido, que eu vim parar aqui, e muitas mulheres também têm essas paradas na carreira para se ajeitar, para organizar a família, né? Para poder deixar a casa organizada, os filhos na escola. E ainda a gente tem a maternidade como grande pausa da carreira. E aí são os momentos que a gente adia o nosso sonho, né? Que a gente coloca para frente uma realização profissional, um desejo profissional. E quando a gente faz isso programada, quando a gente faz isso de um jeito que a gente está planejado, sem ser pego de surpresa, a gente tem uma experiência, né, da maternidade ou de uma mudança, né, de estado, de cidade, muito mais tranquilidade, a gente aproveita outros elementos dessa mudança, né, que essa mudança nos traz. Então, a ideia da gente trabalhar com os planos, né, hoje aqui com vocês, ela está muito ligada a vocês terem recursos, né, a vocês terem ferramentas para vocês poderem olhar lá para frente e falar como é que eu quero estar nessa vida.
Aí eu ainda vou um pouquinho mais longe, né? A gente está falando dos anos produtivos, eu trabalho com carreira, né? Então, a carreira, ela fala sobre os nossos anos de produtividade, sobre a nossa capacidade de contribuição no mercado de trabalho, certo? Mas e quando eu quiser parar? Como é que eu vou fazer? Qual que é o meu plano para parada? A gente tem um pico, né? A gente tem, inclusive é um gráfico que coloca a gente, né? Nos anos que a gente aprende, a gente tem energia, a gente está com dedicação total, e depois isso vai caindo, porque a gente vai dividindo, né? A carreira com os filhos, a gente vai dividindo, né, a atenção da carreira com uma formação, com um curso extra, né, com outros interesses, né, que o próprio amadurecimento e o autoconhecimento vão trazendo para a gente, né? Que muitas vezes a gente quer fazer curso, mas que não é exatamente do trabalho. Então, a gente começa a dividir e ficar menos produtivo. Então, como é que a gente se imagina nessa baixa, né? Com essa produtividade ficando mais remota, com a produtividade ficando mais baixa. Isso é muito importante que a gente saiba o momento que a gente quer planejar o auge da nossa carreira e a gente trabalhar para que o auge da carreira chegue, né? Para que a gente viva essa experiência que a gente desejou lá atrás, não é? Existe um pensamento, né? E aí eu li isso recentemente, que é o efeito Príncipe Charles. Né, tá muito em alta aí essa série, The Crown, e aí todo mundo fala da família real. Hoje de manhã, então, quando eu liguei na CNN para tomar café da manhã e escutar um pouco de notícia, era só a entrevista que Meghan Markle deu ontem, então a notícia estava bem focada ali, volta a ser família real. Mas o que tem a ver o efeito Príncipe Charles com o nosso plano de carreira? Bom, Príncipe Charles nasceu para ser rei, né, gente? Um dia ele ia ser rei. Ele foi preparado para ser rei. A rainha prometeu que ela ia renunciar quando ele completasse 25 anos. Mas ela não renunciou. Aí a expectativa foi que ela, então, passasse para ele quando ele tivesse 30 anos. Ela também não passou. Então, foi quando ele casasse, foi quando as crianças nascessem, né? E aí, o que aconteceu? O príncipe Charles é viúvo, está no segundo casamento, com 72 anos, e a vez dele ainda não chegou. Então, quando a gente fala, né, de isso porque ele nasceu para ser rei, ele foi preparado para ser rei, a vida dele foi construída para que um dia ele fosse o rei. E ele tem 72 anos e ainda não chegou. Então, quando a gente fala de plano de carreira, é o quanto que a gente está disposto a esperar que venha a nós, né? Que chegue para a gente algo que a gente também está preparada para ser, né? Porque tem algumas condições, né, do nosso desejo de carreira, do nosso sonho profissional, que elas estão vinculadas a algo exterior. Por exemplo, abrir um concurso na área que você quer trabalhar. Não depende de você, depende de você estar pronta para ir bem na prova, o dia que o concurso abrir. Mas não depende, você não controla a abertura do concurso. E ainda assim, depois que você fizer o concurso, passar no concurso, você não controla quando é que você vai ser chamado. Então, o que a gente tem que concentrar energia, e que é o meu chamado para vocês, é que vocês coloquem energia e dedicação num plano para aquilo que depende de vocês. Porque ainda assim, se eu voltar para o exemplo do concurso, a gente vai ter uma desculpa verdadeira para não sair do lugar. Então, não está abrindo concurso, tem que ter um plano B, não tem previsão para ter. Se não abrir concurso, se não ser, como é que você faz para encontrar alegria, para encontrar felicidade no seu dia a dia? Isso vai conectar vocês fortemente com uma jornada feliz, né? Com uma caminhada que é leve. Quando a gente não fala, se você escolher uma coisa que você gosta, nem vai parecer trabalho. E essa é a realidade, é isso que a gente quer, né? A vida é dura demais, tá difícil até ver TV, né? De uma hora para outra a gente passou a ter um inimigo invisível que separou a gente das pessoas que a gente mais ama, que faz a gente ter o medo da morte todos os dias, era algo que não existia, né? Em 2019. A gente pular 2020, a gente nem fazia, a gente não ia conviver com medo da morte. A gente incluiu no nosso vocabulário muitas palavras,
né? A gente incluiu lockdown, pandemia, máscara. A gente incluiu um acessório novo, né? Para mulheres que gostam de acessórios, assim como eu, a gente tem um novo, que é a máscara, né? Então, o mundo muda a todo momento e a gente precisa acompanhar essa mudança. A gente precisa estar conectado com o nosso sonho, né? Com a realidade e com o nosso sonho, para também ver o que é possível realizar. Porque senão a gente vai ficar muitas vezes depositando o nosso sonho numa ação de um terceiro, a gente vai depositar o nosso sonho numa condição externa que a gente não interfere. E aí a gente não pode ficar deixando a vida passar. Olha lá o príncipe Charles, ele está até agora esperando a rainha passar a vez para ele. Mas ele já tem 72 anos, né? Ele passou a vida toda esperando. É claro, gente, que é muito delicado, é tênue a gente saber a hora de partir, é para esperar mais um pouco, mas o amadurecimento, né, investir em autoconhecimento ao longo da jornada é muito importante. Ler o cenário, né, aprender a ler o cenário, né, se você está dentro de uma empresa, não está sendo promovido e foi te prometido uma promoção, quem que te prometeu a promoção? Quem acredita no seu trabalho está sem força política aí dentro, está sem influência aí dentro. Então, leia os cenários, né? O cenário maior, o cenário aí do seu local de trabalho, para você realmente avaliar a sua condição e recalcular a sua rota sempre que for necessário. Mas não deixem nunca de ter um plano, né? Um plano para você trabalhar, um plano para você entregar o seu melhor resultado, né? E um plano para que você possa depois curtir, né, a sua vida, né? Um plano de parada, o plano da baixa da energia, quando a gente vai querendo fazer outras coisas. Eu vou dar mais um exemplo aqui, meu, né? Eu sempre amei o mundo corporativo. Eu adorava acordar de manhã, me arrumar, ir para o escritório, passar, já pegar o café, já ir abrindo o computador. Eu amava essa vida. E aí foi uma das coisas que mais me deixou triste quando eu cheguei em Salvador. Eu tive um período de luto profissional muito grande, porque o mercado de São Paulo estava aquecido, eu era um nome forte no mercado de São Paulo, mas eu vim parar em Salvador, não tinha o tipo de trabalho que eu fazia em São Paulo, eu tinha posição América Latina, tinha um outro tipo de responsabilidade que aqui não tinha. E eu tive que lidar com isso, né? E aí eu não conseguia gostar da cidade, então eu não conseguia me acostumar com a cidade. E aí eu tinha um caminho que eu fazia para voltar para minha casa quando eu levava minha filha para a escola. Quem conhece Salvador já passou ali pela Avenida Contorno, que você vê a Baía de Todos os Santos. E aí eu pensava assim, gente, se eu tivesse aqui, a passeio, toda vez que eu passava por esse lugar, eu pensava assim, se eu tivesse aqui, né, a passeio, eu ia amar, eu ia querer morar aqui, mas eu moro aqui, eu não gosto de morar aqui, eu detesto morar aqui. E aí eu comecei a me conectar com essa vista que eu tinha quando eu fazia esse caminho. Até que eu fui para o mar, né? Então eu sempre gostei muito de esporte, e aí eu fui fazer esporte no mar. E aí eu passo por esse caminho que eu me conectava praticamente todos os dias de prancha, né? Então, de segunda e quarta à noite, eu remo na canoa havaiana, de terça, quinta e sábado de manhã, eu saio de stand-up e eu faço esse caminho, o caminho que eu via pelo carro de cima ali da Avenida Contorno, eu me conectei com ele. Então, ele foi a minha primeira paixão pela cidade. E aí eu me conectei com o mar que estava aqui e eu pensei o seguinte, São Paulo, o que São Paulo tem de tão bom que me interessava em São Paulo? O mercado de trabalho, minha família e meus amigos. E o que Salvador tem de bom? Salvador tem o mar, Salvador tem a qualidade de vida, Salvador tem essa magia, né? Tem essa baianidade aqui que o pessoal fala, que é uma coisa muito mística, meio mágica, mas Salvador é encantador. Então, como é que eu vou me conectar com essa cidade? É por aí. E aí o trabalho vem, porque a gente baixa, né? Eu baixei aquele meu bad mood, eu tirei a nuvem negra da minha cabeça, a desesperança de falar, eu não vou ter uma posição como as que eu tinha em São Paulo, mas também não caberia na minha vida hoje. Hoje eu tenho 3 filhas, então também não caberia uma posição América Latina na minha vida. Como é que eu vou virar as costas para 3 crianças? Né? Se eu mal dava conta da culpa de uma criança. Então, a gente vai se atualizando, a nossa rota vai sendo recalculada. E eu continuo produtiva, eu continuo trabalhando. E o que eu amava, que era acordar cedo, tomar café, conhecer gente, fazer. Eu
continuo tudo fazendo num outro formato, num outro modelo, aprendendo nesse novo formato, mas eu continuo fazendo o que mais me encantava de quando eu era mais jovem, né? E eu trabalhava aí mais loucamente no mundo corporativo. Então, recalcular a rota é muito fundamental, é muito necessário, e a gente precisa fazer essas reflexões para a gente se aproximar dos nossos objetivos quando a gente vive uma crise, quando algo sai do planejado. E as coisas saem do planejado frequentemente, né? Ou por alguma questão nossa, né? Ou por alguma questão do meio. Então, esse é o recalculando a rota do nosso exercício. Eu trouxe um vídeo para passar para vocês, é um vídeo curtinho, é um vídeo que fala sobre propósito. Deixa eu conseguir dar um play aqui, e vocês vão me falar se o som tá legal para vocês. Qual o sentido da Josi, eu não estou ouvindo o vídeo, não sei se... Caramba. Cláudio, o vídeo acabou. Eu vou contar um pouquinho para vocês. As meninas estavam me avisando aqui que falhou, né, o áudio. Então, deixa eu contar um pouquinho por que eu escolhi, né, encerrar aqui minha apresentação falando sobre Viktor Frankl, né? Aqui eu conto rapidamente, né, a história dele, que passou por um campo de concentração e sobreviveu. E aí ele percebeu que quem sobrevive a uma crise é quem se conecta percebe, né, um sentido, né, ou seja, um trabalho a realizar, né, tem uma causa para lutar, tem alguém para amar e cuidar. Então, o sentido da vida, né, quando a gente direciona para o nosso trabalho, é o que vai mover a gente para ter uma trajetória de trabalho interessante, feliz e com propósito, que é aquilo que a gente faz com amor, com prazer. Né? Esse Viktor Frankl, que estava aí no meu vídeo, né? Ele foi o fundador da terceira escola de psicologia de Viena, né? Que é chamada aí de logoterapia, porque ela fala do propósito na vida, né? E ele fala que a gente precisa viver o propósito de 3 formas na nossa vida para ser plena, né? E quais são essas 3 formas? São os valores de criação, entregando algo útil para a sociedade, né? São os valores de experiência, experimentando, né? Vivenciando o amor, a bondade, né? Dentre outros sentimentos que façam a gente perceber como a gente faz bem para alguém. E os valores de atitude, que é quando a gente tem uma atitude de garra, uma atitude heróica frente a uma situação de crise. E aí, dentro da nossa carreira, a gente consegue experimentar todos esses valores, né? Então, aqui a minha ideia foi muito mais a gente falar de propósito, que foi um tema que
trouxe muito atendimento para mim no ano passado, colocou as pessoas muito em crise, né? As pessoas me falavam, Josi, eu não... Se o mundo acabasse, se eu morresse, eu não sei se eu saberia o que é sucesso. Eu não sei se eu teria experimentado uma paixão profissional. E isso trouxe muita gente para buscar ajuda. Então, essa busca, né, pelo propósito, ela é constante. Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? Eu estou deixando aqui meus contatos, vocês me acham no Instagram, como Futuro da Carreira, no LinkedIn, tem um canal aí no Telegram, que tem modelo de currículo, que tem modelo de plano de ação, de SWOT pessoal, revistas da semana, eu sempre coloco, e aí a gente pode se conectar por lá também. Cláudia, obrigada, viu? Sinto muito pelo vídeo, viu? Obrigada pela tua contribuição aqui com o nosso evento, né? Eu adorei as tuas colocações sobre crenças verdadeiras, né? Eu não conhecia esse conceito e, assim, achei bem libertador, assim, esse passo a passo de identificar o que é possível ou não. Obrigada, enfim, pela tua contribuição. Quem quiser fazer perguntas, então, ao final... E desde já, então, vou passar a palavra para a Dirlene para que ela possa nos falar, em complementação ao que a Josi já nos falou, sobre inteligência financeira. Dirlene, seja bem-vinda. Teu áudio está fechado. Boa tarde. Me ouvindo agora? Estou ouvindo sim, obrigada. Primeiro, quero agradecer o convite que veio pela Cris, pela Ariane, por ti, doutora Cláudia, saudando todos os dirigentes da UBPrev e saudar todas as doutoras, né? Feliz nosso Dia Internacional da Mulher. E gostaria de dizer que eu me sinto muito à vontade nesse ambiente jurídico, porque eu trabalhei durante 10 anos numa escola de ensino jurídico. Então, trabalhar, né, com as doutoras, eu estava realmente com saudade até. Deixa eu colocar a minha apresentação. E eu aprendi demais nesse ambiente jurídico. E eu fico muito feliz por estar aqui nesse dia, justamente porque eu aprendi o real significado do Dia Internacional da Mulher quando eu trabalhei nessa escola de ensino jurídico. Até então, eu era uma mulher que fui criada por 3 mulheres, eu cresci num ambiente totalmente feminino e não me reconhecia como uma feminista. E não sabia realmente por que a gente comemorava o dia 8 de março. Claro, eu sabia o óbvio, né, que a gente recebia flores, bombons, que era o Dia da Mulher, mas eu não entendia. E através desse conhecimento, né, com as advogadas, vocês me ensinaram por que a gente comemorava. Na verdade, hoje é um dia de celebrar conquistas muito importantes, que vieram tardiamente, mas é um dia de permanecer na nossa luta. A gente luta por equidade, que é diferente de igualdade. É um absurdo que hoje nós estamos no século XXI, existem feminicídios ocorrendo e as pessoas colocam que é legítima defesa da honra ainda. Como que ainda existe isso? Então, eu aprendi realmente demais e fico muito feliz por estar aqui hoje. Apenas a minha introdução. Eu afirmo, eu adoro essa afirmação, que até hoje eu não sei quem é que fez, que mulheres empoderadas empoderam outras. E eu me considero uma mulher empoderada, mas não me considero mais empoderada que qualquer uma daqui. Eu justifico. Eu sou uma mulher empoderada porque a minha mãe é uma mulher empoderada. E não tem a ver com títulos, com certificados, com diplomas, porque ela é semi-analfabeta, hoje, graças a Deus, ela já estudou, mas ela era semi-analfabeta. Nos anos 70, ela decidiu se separar porque ela não era feliz no casamento. E aí ela esperou a lei do divórcio, que vocês bem sabem que ocorreu somente em 77, para oficializar o seu estado civil. E nesse momento ela tomou a decisão de criar sozinha 3 filhas. Uma mulher semi-analfabeta que trabalhou como empregada doméstica, como faxineira, como lavadeira e como gari. Foi como gari
que a nossa vida financeiramente melhorou. Eu sou uma mulher empoderada porque, aos 15 anos, eu segui o exemplo da minha mãe e tomei a decisão de assumir a responsabilidade da minha vida e me tornei protagonista e decidi que eu poderia ser e estar onde eu quisesse, que a minha cor, o meu gênero não ia impedir isso. E ninguém poderia impedir, porque está aqui na minha mente isso. Eu sou a Dirlene, a mãe da Joana, a filha da Vera, essa guerreira que eu falei há pouco, e irmã da Márcia e da Marta. Eu acredito muito no poder da coletividade, eu sou adepta da filosofia Ubuntu. Ubuntu significa eu sou porque somos. É uma saudação de respeito e de solidariedade que reconhece a humanidade das outras pessoas. E eu afirmo que todas as mulheres são empoderadas, cada uma tem um poder especial. E se nós unirmos esses poderes, a gente transforma o mundo. Como diz a Michelle Obama, a nossa grandeza vem justamente quando a gente valoriza os pontos fortes umas das outras, quando a gente aprende uma com as outras e quando nos apoiamos umas às outras. Então, eu sou uma mulher empoderada e junto com outras mulheres empoderadas, a gente vai empoderar outras. Porque nós somos mais da metade da população do mundo. E só que essa outra parcela da população, nós somos responsáveis por dar vida e por educar. E por que hoje ainda, em pleno século XXI, nós estamos muito aquém aos direitos dos homens? Eu trago essa reflexão. E durante muito tempo, eu trabalhei em empresas. E mais de 25 anos na área financeira. Eu comecei a trabalhar com 16 anos em contabilidade. E logo em seguida, com 19 anos, eu passei para o financeiro. E todas as empresas que eu trabalhei, todas, sem exceção, eu era chamada de mulher do dinheiro. Mas eu faço parte, eu faço parte de um clube, né? Clube Mulheres de Negócios de Portugal, sou representante aqui em Porto Alegre desse clube, que ele tem a premissa de que a primeira liberdade feminina é o financeiro. E eu discordo. E é engraçado que eu sou chamada mulher do dinheiro, né? Todo empoderamento começa, na verdade, pela nossa mente, principalmente o feminino. Porque tem muitas mulheres, muitas de nós, elas têm poder econômico, mas elas não conseguem desatar o nó e se libertar de alguma coisa que ainda as amarra. Então, eu acredito muito no pensamento do Sócrates, muito antigo, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os universos e os deuses. Porque no momento que a gente determina algo, a gente determina que vai começar uma dieta, que a gente vai parar de fumar, começar a academia, um curso novo, a gente realiza, porque nós determinamos. E muitas vezes independe de dinheiro para isso. Uma questão forte que eu trago em relação a nós mulheres é a questão da priorização. Nós temos o hábito de colocar o outro em primeiro lugar. É o nosso marido, os nossos filhos, o nosso trabalho. E eu coloco uma questão assim, tem diferença entre priorização e ser egoísta. Ser egoísta é só pensar em si. E priorizar-se é se colocar em primeiro lugar, porque eu preciso estar bem para dar conta da minha casa, do meu marido, do meu filho, do meu trabalho. E aí sim, em segundo plano, vem, né, a questão financeira, a priorização. Aqui nesse ponto também eu trago uma reflexão bem importante da questão realmente da mulher, né, no mercado de trabalho. Por exemplo, a mulher e o seu marido trabalham. Tá? A mulher, ela, tradicionalmente, a sociedade diz que ela ajuda o seu marido, né, em casa, com as despesas do lar. E o marido ajuda a esposa com os filhos, nos afazeres domésticos. Mas sabe que não deveria ser uma outra palavrinha utilizada? Compartilham. A mulher compartilha com seu marido as despesas e as responsabilidades por arcar com o seu lar, e o marido compartilha com a esposa a responsabilidade pela educação dos filhos e dos afazeres domésticos. E da mesma forma, vamos compartilhar o nosso planejamento financeiro. Por que eu falo de inteligência financeira e não falo de educação financeira? Bom, educação financeira
é uma educação formal. No Brasil, desde 2017, pela legislação do MEC, a disciplina de orçamento financeiro, educação financeira, já é uma realidade nas escolas. Então, 21% das escolas aqui no Brasil já possuem educação financeira nos seus currículos. Logicamente, nós não temos ninguém ainda dessa nossa geração que está no mercado de trabalho, dos adultos ainda formados. Contudo, a gente sabe que a maioria de nós brasileiros temos acesso à internet. E aí, qualquer um digita ali educação financeira, tem acesso a inúmeros cursos, inclusive gratuitos, né? Sem contar que nós temos youtubers aí falando de educação financeira aos montes, educadores financeiros tem muito, muito mesmo. E aí eu trago inteligência financeira, que é algo, parece a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. A inteligência financeira é, na verdade, a educação financeira aplicada. Porque quem é que não conhece pessoas que têm grau de instruções, né, que são gerentes, diretores, presidentes de empresas, e conseguem tocar os negócios das suas empresas muito bem, né, homens e mulheres, mas só que a sua vida financeira, eles não têm uma vida financeira organizada. Então, eles têm educação financeira, mas eles não têm inteligência financeira. Às vezes as pessoas pensam que educação financeira ela depende tanto de grau de instrução quanto da questão do rendimento. Uma pessoa, quanto maior for o salário dessa pessoa, melhor é a vida financeira dela. Nem sempre. Muitas vezes uma pessoa que tem um rendimento mensal de 20 mil reais, mas se ela está gastando 30 mil, ela não está sendo inteligente financeiramente. Então, não é totalmente, né, proporcional ao grau de instrução e também o padrão, né, de vida que a pessoa segue. Falando da inteligência financeira, que é realmente o meu assunto, que eu defendo, né, eu já coloquei o conceito da diferença do que é educação e a inteligência. A inteligência financeira está totalmente ligada à inteligência emocional. Assim como a inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de reconhecer as minhas emoções e a do outro, a inteligência financeira é a habilidade que eu tenho de ter ações com o meu dinheiro sob controle. Quer dizer que eu conheço exatamente as minhas capacidades financeiras. De forma que quando eu adquiro algo, eu faço pela real necessidade, eu sei exatamente qual é a minha capacidade de pagamento e também pressupõe que eu não vou ter atitudes impulsivas com o meu dinheiro. Eu entendo a diferença de preço baixo, de preço justo e de preço alto. Uma diferença também da educação para a inteligência financeira, que como a inteligência é uma habilidade, eu posso a qualquer momento, né, aumentar essa minha capacidade, essa minha habilidade. E aí eu trabalho muito justamente nisso, né, nas minhas mentorias, nos processos de coaching, de consultoria, trabalho as capacidades, né, de aumentar essa inteligência financeira. Aqui eu vou falar, por questões de tempo, apenas 6 pontos, mas consigo passar pelos pontos principais. Né? Seria a capacidade de controlar o meu orçamento. Né? Aqui entra também a parte de planejamento financeiro. Mas para eu falar em planejamento financeiro, é importante eu organizar. Eu preciso arrumar a casa e antes ainda de arrumar a casa, eu preciso saber como essa casa está, que é muito parecido com o que a Josi falou, que me identifiquei muito, né, Josi, com a tua apresentação. Eu ter domínio das minhas finanças, realmente eu saber qual é a minha capacidade financeira. E aqui, normalmente, quando chega alguém, né, para um processo de mentoria, e eu faço esse desafio, eu proponho para ele, olha só, qual é a última vez que tu conferiu o teu extrato bancário? E aí, normalmente, ele não tem resposta, tá? Sabe exatamente qual é teu rendimento mensal, mas aquele rendimento líquido que cai na tua conta bancária? Tu sabe qual é o teu custo de vida? Se tu parar de trabalhar hoje, qual vai ter que ser o valor que tu tem que ter na tua conta corrente para que tu consiga sobreviver ao mês? Muitas pessoas não sabem dizer isso.
Então, não tem como a gente pensar em planejamento sem antes conhecer a nossa situação atual. Segunda capacidade que a gente pode trabalhar e aumentar é a capacidade de proteger o nosso dinheiro. O que é isso? É uma capacidade de evitar gastos desnecessários. Muitas pessoas, elas pagam juros porque elas esqueceram de pagar as contas. Só que pagar juros, normalmente, qualquer boleto, ele cobra de 2% a 5% ao mês. Isso significa em torno de 20% a 30% ao ano. Aparentemente pode ser pouco, mas se eu colocar na ponta do lápis no final do ano, é um bom dinheiro. Se eu entro no meu cheque especial, significa que eu vou estar financiando o sistema financeiro, porque o cheque especial ele cobra em torno de 250% a 300% ao ano. Entrar no rotativo do cheque especial é um suicídio, que cobra de 400% a 500% ao ano. Não é inteligência financeira, não estou agindo de maneira inteligente. Pior ainda em cair em golpes. Com a pandemia, cresceram em torno de 75% os golpes financeiros. Os idosos são as maiores vítimas, mas tem muitas pessoas jovens que estão caindo também. Terceira capacidade, que é bastante... Eu ouço bastante questionamento, que ela desacomoda as pessoas, né? Ela mexe com os nossos padrões sociais, que é melhorar a sua capacidade de se relacionar com as suas finanças. É a capacidade de avaliar, de questionar os seus hábitos de consumo. Eu começar a me questionar mesmo, tá? Mas por que eu faço isso? Por que eu troco de carro a cada ano? Por que eu tenho que viajar todos os anos? Por que eu tenho que ter, sei lá, o smartphone e tal, né? O notebook e tal? Onde isso vai me levar? Será que eu estou sacrificando alguma coisa que eu quero, né, para o meu futuro, para a minha vida? E aí eu criei uma regrinha simples, que eu chamo que é a regra dos 3 P's. E normalmente eu coloco assim, quando a gente bate aquele ataque consumista, a gente passa por uma vitrine de uma loja, eu uso o meu exemplo, né, próprio, que eu adoro vestidos vermelhos. Então, quando eu passo por uma loja e vejo um vestido vermelho assim lindo, que me dá realmente aquela vontade louca de comprar, eu uso a regrinha dos 3 P's. Eu me pergunto, por que eu vou comprar esse vestido? E aí eu vou colocar, tá, mas qual é a necessidade que eu tenho? E aí, claro que eu vou pensar, pô, mas eu já tenho mais tantos lá no meu armário. Daí vou para a segunda. Eu preciso dele, mas agora é urgente. E a terceira e última é eu posso. Mas eu posso pagar sem sacrifícios nenhum, sem entrar no cheque especial, sem ter que pagar o mínimo da minha fatura ou não a totalidade, ter que entrar no crédito rotativo, que é mais de 400% de juros. Ou então, não vai significar um sacrifício, eu vou estar adiando, né, postergando algum projeto de vida. Bom, se realmente eu respondi todos esses sim, é sinal que eu estou com a vida ganha, posso comprar sem problemas, né? Mas é interessante saber que educação, né, que inteligência financeira, né, é para todos. Tanto educação quanto inteligência é para todos, mas é muito importante, além da gente ter educação, a gente ter o conhecimento, a gente utilizar essa inteligência. E, particularmente, esse ponto 3 é muito de inteligência, porque a gente pode ter o dinheiro, mas daqui a pouco eu tenho, né, um projeto, eu tenho um sonho que eu preciso realizar e eu preciso começar. O quarto ponto é fazer mais dinheiro. Aqui eu justifico a questão do fazer mais dinheiro, né? Fazer dinheiro de maneira honestamente, né? Não o homem que copiava, né? Copiar dinheiro. Eu utilizo essa palavrinha fazer ao invés de ganhar dinheiro, porque ganhar me remete como ganhar de presente, alguma coisa fácil. E aí fazer parece algo que a gente faz e é realmente o que eu sinto. Eu troco a minha força de trabalho, o meu poder intelectual por dinheiro. E quando eu segui aqueles passos
e eu conhecia minhas capacidades financeiras, eu cortei meus gastos, eu mudei meus hábitos. E se eu percebi que realmente despesa, né, e os meus rendimentos não casam, né, as despesas são maiores que os meus rendimentos, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Eu vou cortar os gastos, mas aí eu já cortei tudo e já não tenho mais condições de cortar nada. Eu preciso fazer mais dinheiro. Duas formas de fazer mais dinheiro que existem. Trabalhar mais, ou se tu já tem dinheiro, tu investe e deixa a magia dos juros trabalhar ao seu favor. Né? Esse é o melhor dos mundos. Então, se tu já tem dinheiro, pode investir e feliz da vida. Mas se tu não tem mais dinheiro e precisa fazer mais dinheiro, nós vamos optar pela renda extra. A renda extra, o que seria? Bom, é aquele salgadinho, aquele doce, aquela trufa, aquele serviço extra de alguma habilidade que a gente tem especial. O artesanato, tem muita gente que gosta de fazer artesanato. E um exemplo que eu trago, que até um exemplo que a Josi usou, que é dos aplicativos. Agora, na pandemia, eu peguei um Uber com uma mulher devia ter uns 35, 40 anos, e a gente conversando, o assunto é a pandemia, e eu falando que eu fui demitida na pandemia, ela também foi demitida na pandemia, e aí ela me disse que nessa demissão eu comecei a trabalhar de Uber e me surpreendi. Eu não pretendo mais voltar para o mercado de trabalho formal. Ela era supervisora comercial, né, numa empresa, uma empresa grande, inclusive, mas ela falou que o rendimento que ela tinha no Uber era maior que o rendimento que ela tinha na empresa. Né? Então, é um belo exemplo que eu gosto de usar de uma renda extra, né? E muitas outras pessoas começaram a... Inclusive, um exemplo que eu não citei, lojas virtuais, que está muito em alta, né? Lojas virtuais, brechós, assessor de marketing digital, assessor de conteúdo. Então, as pessoas acabam fazendo e acabam gostando e nem querem mais voltar, né, para suas atividades anteriores. Nessa pandemia, muitas pessoas acabaram empreendendo por necessidade e esse empreendimento virou tão realidade que elas não pensam mais voltar para a atividade que tinham. O quinto ponto, para aumentar a nossa capacidade de inteligência financeira, é uma capacidade muito interessante e importante, que é viver o presente na sua plenitude, mas olhando para o futuro. Aquela pessoa que vive só para guardar dinheiro, né, ela não vive, ela não desfruta a vida, não é legal. Não, isso não é legal, não é saudável. O saudável é tu desfrutar a vida, mas tu pensar, né, que a vida tem um fim, ok, mas só que a gente não sabe qual é o fim. E nós que estamos nessa geração, muitos de nós não vamos nos aposentar, né? Pelas novas leis aí da Previdência. Eu sou uma que eu teria direito à aposentadoria somente com 65 anos. Além disso, nós economistas costumamos dizer que INSS significa isto nunca será suficiente. Tá? Depender de INSS é muito complicado. Então, quando a gente começa a falar em olhar para o futuro também, trago aqui o meu exemplo, é a chamada reserva de emergência. A reserva de emergência é importantíssima, porque a gente, muitas vezes, a pandemia está aí para mostrar, né, que a gente não sabe o dia de amanhã. O ano passado, 2020, eu saí em férias, não estava muito contente com o meu trabalho, e aí eu pensei assim, quando eu voltar das férias, eu vou começar a pensar em buscar um outro trabalho, enfim. Né? Eu já tinha o sonho de empreender, já fazia uns 10 anos, e eu vou pensar o que eu vou fazer. Mas eu vou sair em férias, tá? Eu fui para Salvador, inclusive, Josi, e voltei das férias na pandemia. Eu voltei a trabalhar em home office. Trabalhei 2 meses, refiz todas as projeções financeiras da instituição, e eu já tinha 10 anos. Eu era uma das pessoas que tinham as maiores remunerações. E quando eu refiz aquelas projeções financeiras, eu percebi que, bom, uma instituição, gasto com o pessoal significava mais de 65%, né, folha de pagamento,
E quando a gente começa a cortar despesas, teria que cortar despesas de pessoal, e quando a gente começa a cortar pessoal, quem é que vai o primeiro, né? Os primeiros a serem desligados são os mais antigos, que têm as remunerações mais altas. E de forma que quando eu fui chamada, né, na instituição, eu já sabia que eu ia ser desligada. Então, eu já juntei tudo que eu tinha em casa, eu era procuradora de bancos, tal, eu já levei tudo que eu tinha e, né, claro, fizeram aquele discurso todo, tal, mas eu disse, ok, obrigada, tal, né, sou grata pelo período todo que eu passei aqui, realmente eu tenho uma gratidão enorme, né? Eu não daria o tempo da palestra para dizer, né, tudo que eu aprendi e me tornei dentro dessa instituição. Realmente, a gratidão que eu tenho é verdadeira. Mas o que eu quero usar aqui é o exemplo da importância dessa reserva de emergência. Porque num período de pandemia, seria muito complicado me recolocar no mercado. Eu, uma mulher de 46 anos, com uma experiência bem grande, a gente sabe que o mercado de trabalho, o que eles fazem? É quase que trocar, né, uma mulher de 50 por duas de 25, né? Isso claro que ocorre também com homens, né? Mas muito em função da remuneração. E a gente, com uma determinada experiência, a gente também não quer mais, né, ter um rendimento metade do que a gente tinha antes. E aí eu sobrevivi durante muito tempo com a minha reserva de emergência, e aí veio a opção por empreender, né, fui amadurecendo ideias e entendi que aquele era o momento de eu empreender. Era tipo assim, bom, ou vai ou racha, né? Porque eu tinha muito medo, muito receio de não ter o salário no final do mês. E era uma coisa que eu já estava passando por isso. Então, se eu for esperar um outro momento, nossa, é como deixar passar o cavalo encilhado na minha frente. E aí eu optei por empreender. E aí, quando a gente opta por empreender, a gente tem mais despesas ainda. Então, a reserva de emergência que eu construí ao longo da minha vida, e principalmente ao longo desses 10 anos que eu estive nessa empresa, que eu tinha uma previdência privada, realmente foi o que me manteve, né, durante esse período todo de pandemia. Então, eu trago essa importância de, primeira coisa, quando a gente começa a pensar, né, no futuro, pensar na reserva, trago o conceito, né, a diferença de poupança e investimento. Muitas pessoas me perguntam, eu sinto aqui a dificuldade de não ter interação do público, né, de não estar vendo as pessoas e tendo os questionamentos, mas as pessoas me perguntam bastante da diferença de poupança e investimento. Trago aqui a poupança é um dinheiro que a gente deixou de gastar. Um exemplo, eu tenho um gasto de energia elétrica mensalmente de R$200. Bom, essa conta está muito alta para pagar, eu vou começar a poupar energia elétrica. Então, eu vou começar a reduzir meu tempo de banho, não abrir demais a geladeira, vou juntar as minhas roupas e passar, né, somente uma vez na semana, a mesma coisa, colocar uma vez na semana na máquina de lavar. E eu consegui reduzir, né, meu custo de energia elétrica para R$150. Então, significa que eu poupei R$50. Esses R$50 eu posso guardar debaixo do colchão, se eu quiser. Eu poupei esses R$50. Mas se eu colocar esses R$50 numa poupança, num CDB, na taxa Selic, se eu investir em bitcoins, que está muito, né, na moda, é sim um investimento. Então, o investimento significa que é a poupança, mas com juros, está rendendo juros, né? Um dinheiro que eu poupei, mas está rendendo juros. Então, aquele dinheiro está trabalhando ao meu favor. Né? Então, voltando à questão aqui da reserva de emergência e investimento. Quando a gente fala em investimento, é muito importante a gente ter em mente o prazo, quando é que eu vou precisar utilizar esse dinheiro. E aí eu sempre coloco uma sacada. A reserva de emergência é tu pensar em termos de 6 meses a 1 ano, digamos que tu vai perder, né, o teu rendimento, tu vai ter aquele valor, né, para tirar. O normal, né, de uma reserva de emergência é a gente ter em renda fixa, né, que tu pode sacar a qualquer momento. Né? No caso de uma previdência privada, que rende muito maior que a poupança, a taxa Selic e o CDB, é preciso ter o cuidado, né, de saber que um plano de previdência vai te dar ali um limite, né, tu vai conseguir sacar só depois de 3 anos. Eu sempre faço, porque eu tenho previdência privada também, eu sempre dou a dica de colocar assim, bom, isso é de fracionar. Depois que a gente tem a reserva pronta, fracionar essa reserva. Bom, isso eu teria como sobreviver 6 meses. E aí, o restante colocar em algo que vai me render mais.
O sexto ponto, que é um ponto, eu chamo de ponto móvel, né, que é o sonhar e realizar. Como diz Augusto Cury, sem sonhos a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. E sem prioridades, os sonhos não se realizam. Aqui é uma questão de humanização do dinheiro. A gente entendendo que o nosso dinheiro ele é um meio e não uma finalidade, fica muito mais fácil eu poupar, eu investir para realizar um sonho. Então, nos processos de mentoria ou de coaching, eu costumo trabalhar com esse ponto, ou às vezes antes, o primeiro ponto, às vezes, né, um dos últimos pontos. Por quê? Tem pessoas que olham o seu sonho lá no início, nossa, e elas se motivam pra caramba. Né? Elas ficam, nossa, realmente vou poupar, eu vou investir, eu vou mudar meus hábitos de consumo, eu vou começar a cuidar melhor do meu dinheiro, porque eu quero realizar esse sonho. Já tem outras pessoas que elas olham os seus sonhos e parece muito distante, e elas se desmotivam. Elas pensam, nossa, mas eu estou trabalhando demais e esse sonho parece cada vez mais longe. Então, o local onde isso vai estar, pouco vai importar. O que vai importar é que é importante demais a gente saber que a vida da gente não tem brilho se a gente não sonhar. E no momento que eu humanizo o meu dinheiro, eu entendo que o dinheiro serve para me servir e não o contrário, que eu preciso olhar para o meu dinheiro e dizer quem é o dono de quem, de vez em quando, as coisas ficam muito mais fáceis. E termino com um pensamento meu no sentido meu, realmente próprio, né, que veio de uma reflexão quando eu comecei a escrever para o primeiro blog, né, que a Prateleira de Mulher, que fui convidada a inaugurar uma coluna de finanças. Eu comecei a pesquisar a respeito do que as pessoas mais, né, querem saber a respeito de finanças. E me deparei com o tabu, que eu já sabia que já existia, mas era algo assim, mais ou menos, eu não tinha dados concretos, né? Economistas adoram dados, não tinha dados concretos disso. E aí eu comecei a ver que era um tabu, né? Nós brasileiros temos esse tabu de falar na família, de falar entre amigos sobre dinheiro. E sendo que no Brasil a segunda maior causa de divórcios são questões financeiras. Os casais, eles brigam mais por causa de dinheiro, mas eles acabam se divorciando por causa de traições. Mas a segunda causa de divórcio são por questões financeiras. E aí eu trago assim, porque a gente vê o dinheiro de uma maneira muito dolorida, a verdade é essa. Então, se a gente conseguir trocar o nosso mindset e encarar o dinheiro como uma ponte para nossa satisfação e felicidade, não como algo doloroso, nossa, a gente vai estar mudando muita coisa, sabe? É entender que o dinheiro faz parte da nossa vida, né? E que ele é esse meio e não é a nossa finalidade. É essa dica que eu trago. Muito obrigado por estar aqui nesse dia muito significativo para mim e muito significativo para minha relação, né, com o direito. E me coloco à disposição para responder perguntas. Senti vontade, saudade, né, do público, em relação com o público, e estou sedenta por isso. Dirlene, muito obrigada pelos teus brilhantes esclarecimentos. O dia que nós conseguirmos atingir todos esses objetivos, né, nós poderemos nos dar satisfeitos. Até lá, a gente tem que correr muito atrás, né? Enfim, cada um dos pontos que tu colocaste são aprendizados que, enfim, totalmente relevantes, difíceis de atingir individualmente, mas eu acredito que vale a pena a gente pensar muito sobre isso, falar sobre isso, porque sem esse ponto inicial nós nunca vamos conseguir superar as nossas dificuldades de lidarmos com o nosso dinheiro, né, Dirlene? Mas obrigada pela tua contribuição. A Ariane está nos colocando aqui que vão ser disponibilizadas horas de consultoria para as 3 primeiras participantes do evento que vierem a se vincular ao ABPREV, dando esse primeiro passo aí de economia, né, e planejamento financeiro para o futuro. Então, essas 3 participantes que vierem a se vincular ao ABPREV vão ganhar 1 hora de consultoria com a Josi e 1 hora com a Dirlene.
E assim, pena que eu já sou participante, queria poder me inscrever agora, né? Não vai dar. Enfim, estão abertos, então, o tempo para perguntas, estamos abertos para as perguntas, e eu já recebi aqui, tem 2 perguntas para a Josi, inicialmente, Josi. As perguntas são as seguintes: que dica você dá para quem ainda não sabe o destino do GPS, ou seja, o melhor caminho a seguir? Muito conectada, né, essa pergunta, porque tem gente que realmente tem essa dificuldade, não é tão simples assim. É um constante exercício de autoconhecimento. E aí, para ajudar vocês, eu vou trazer aqui algumas perguntas que ajudam nesse movimento, né? Da gente refletir sobre o autoconhecimento com esta finalidade, porque o autoconhecimento é tudo da nossa vida, né? A nossa vida é composta por muitos pilares, né? Tem o pilar financeiro, o pilar do trabalho, o pilar da saúde, dos relacionamentos, do amor. Então, aqui para este pilar, as perguntas de onde a gente quer chegar, né? Que eu falaria para você se exercitar é o seguinte, né? Acho que precisa olhar para dentro, né? Com o seu caderninho. Primeiro de tudo, vale a pena ter um caderninho. Antigamente, eu sou meio old school, assim, eu tenho meu caderninho, né? Antigamente, as mulheres faziam um diário. Dizem, né, que quando a gente tem um diário, né, quando elas tinham um diário, a gente tem grupo de amiga no WhatsApp, né? Quando a gente tinha diário, a gente escolhia o peso exato das emoções para colocar no papel. Né? Hoje a gente abusa das figurinhas, das figuras de linguagem, a gente fala, eu nunca mais vou fazer isso, está fazendo no dia seguinte, né? A gente fala, eu faria isso 500 vezes de novo, mas não vai dar para repetir 500 vezes, então a gente acaba não dando o peso correto das emoções, porque a gente não acha, não encontra, né? Na correria da vida, a gente não busca encontrar a palavra, a precisão da palavra. Então, se você quiser ter um caderninho, vai anotando no caderninho, pega um bloquinho ou o seu bloco de notas. E o que você vai fazer? Quais são esses exercícios? Do olhar para dentro. Quais são as suas potencialidades? O que é que você tem de talento? Primeiro de tudo, abre a mente, não coloque não justifique. É para você colocar no papel tudo que você faz bem e tudo que você gosta de fazer. Porque, em geral, uma coisa está ligada à outra, né? O que a gente gosta de fazer é porque a gente faz bem, e a gente faz bem porque a gente gosta de fazer. Elas estão muito ligadinhas. Então, você vai escrever tudo, tudo. Eu gosto de redação, eu gosto da escrita, me interessa me relacionar com pessoas, me interessa apresentação, me interessa falar com o público, me interessa aprender como é que eu vou arrumar uma mesa bonita. Você vai colocar tudo. Tudo. Então, todos os seus talentos, tudo aquilo que você é visto e todos aqueles momentos que você se sente reconhecida porque pedem sua ajuda. Então, pedem sua ajuda toda vez que tem que revisar uma proposta lá no escritório. E aí, você pode dar uma lida, que você sempre acha um errinho aqui, se é boa disso. Então, essas são as dicas que você precisa captar, que o ambiente te dá de algo que você faz bem. E a gente passa batido mesmo por isso. Né? E aí vão lá e falam assim, não, pergunta para porque ela sabe onde está tudo, ela é super organizada. Olha, outra coisa que você faz bem, você é super organizada. Então, esses elementos que estão no ambiente, né? Que o ambiente te reconhece, é muito importante que você possa escrever nessa sua lista de talentos. Escreva. Não há limites. Né? Você vai escrever tudo que você gosta de fazer, tudo que você faz bem, tudo que te procuram para pegar uma recomendação, uma consultoria, tá certo? Vai se fazer a segunda reflexão. Quais são as suas dificuldades? As dificuldades é algo que você precisa pensar. Se essa dificuldade é uma dificuldade real para o seu trabalho, né? Se essa dificuldade é uma falta de uma especialização, é a falta de uma competência técnica que vai, de fato, colocar você à margem da sua profissão, né? Porque quando você coloca a luz nisso, você vai saber qual é a sua condição de resolver esse problema, certo? Então, essa é uma outra reflexão que você precisa fazer.
ainda, né, pensando nessas reflexões de autoconhecimento para você traçar o seu destino, é como você quer viver, qual é o seu desejo de vida. Então, lembra que quando eu cheguei aqui em Salvador, eu contei da minha história, eu me conectei com o mar. Hoje, meu desejo de vida não pode ser eu ter um trabalho na CLT que eu entro às 8. Às 8 eu estou remando, eu me conectei com essa cidade por causa disso. Eu não quero largar disso agora. Então, eu tenho que montar um outro projeto de vida que caiba aqui, que comporte aqui, certo? Então, muito importante que vocês tenham essa reflexão. Qual é a vida que vocês querem ter? E como é que esse trabalho vai remunerar vocês para vocês levarem essa vida? E isso é buscando inspiração. Gente, autoconhecimento é um mergulho para dentro, mas é abrir uma janela para você ampliar o seu repertório. É você conversar mais com pessoas e conversar com gente que é diferente de você. Gente, os algoritmos das redes sociais só mostram para a gente o que ele já sabe que a gente gosta. Não dá para a gente ficar refém só dele apresentar conteúdo para a gente. A gente tem que buscar se relacionar com gente diferente da gente, com pessoas que fazem outras coisas, com profissionais que estão na área, né? As próprias associações. Então, aqui em Salvador, eu sou associada da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né? Do Instituto de Psicologia Analítica Junguiana, que são os assuntos que eu gosto para ampliar meu repertório. Né? Então, essa imaginação do futuro que você quer ter é com conversa. Né? Aqui vocês estão numa comunidade, num fórum, por exemplo, da OABPrev. Então, tem pessoas que têm especialização diferente, que têm jornadas diferentes. Vocês têm que se conectar entre vocês. Né? Em eventos como esse, quando era presencial era mais fácil, trocava cartão, tinha em geral um coffee ali para receber a gente, tocar essa música que tocou aqui, né, que as meninas prepararam, tinha lá e a gente conseguia bater um papo, né? Mas tem que buscar referência, tem que usar o LinkedIn de modo estratégico para você se conectar, fazer pergunta, né? Como é que é na sua área? A gente pode bater um papo, isso eu vejo acontecer. Realmente. Então, você precisa abrir a janela do seu repertório, né? É um mergulho para dentro, mas, ó, clareia aí, deixa aumentar. Lembra a menina lá da música do Chico Buarque? Ó, todo dia ela faz tudo sempre. Como é que ela vai saber se o que ela está fazendo ela gosta? Ela faz todo dia, tudo sempre igual. No momento que ela pensa, o que é que ela quer fazer? Então, a gente olhar para o que a gente está fazendo, a gente ampliar as nossas possibilidades, é o que vai ajudar a gente na definição do caminho. Não é fácil. É um exercício diário, é constante na vida. A gente reprograma muito, né? A gente está constantemente reprogramando, né? Tá tudo bem com você, Estela Gil? Tá tudo bem com ela? Ah, perde emprego na pandemia. Então, tem que reprogramar, e tem que reprogramar com velocidade, às vezes, já pagando o boleto do mês. Então, a vida, né? A gente trabalha para realizar um sonho, mas a gente tem que ter plano B. Né? Lembra que eu te falei, o concurso não abre, você vai fazer o quê? Vai passar uma vida igual o Príncipe Charles, esperando, né? Chegar a vez dele, né? Com 72 anos. Com 72 anos, a gente com certeza vai querer fazer outra coisa, né? E não esperar a abertura do concurso. Então, é muito importante a gente estar conectado com o que está lá fora. Né? O mergulho do autoconhecimento, ele é importante, está ligado aos sinais e a gente passa batido nesses pequenos sinais, desvalorizando essas pequenas coisas que consultam a gente porque a gente faz bem, e a gente fica fixo em algo como se fosse uma resposta divina que um dia numa pose de meditação, né, numa bela paisagem caísse na nossa cabeça. Não é assim. Né? Não é assim, é com exercícios diários, anotando, falando, eu me sinto bem nessa situação, eu gostei de fazer esse tipo de... Nunca tinha ido numa reunião comercial, eu fui, gostei. Então, é fazendo esses exercícios de reconhecimento onde você gosta de se colocar. Nossa, nunca tinha feito a abertura de uma reunião, hoje me colocaram para fazer, não é que eu gostei? Ou pode ser o oposto também, nunca mais quero fazer isso, nossa, detestei. E você vai também sabendo que aquilo que você tem aversão e que você quer se afastar ao longo da sua trajetória. Tá certo? Então, essa é uma caminhada muito constante, com perguntas e respostas que a gente vai fazer aí com frequência ao longo da vida. Bom, Josi, obrigada pelos teus esclarecimentos, né? Muito didáticos. Tinha mais uma pergunta para ti, mas já respondeste, que era quais perguntas tenho que me fazer para o autoconhecimento profissional? Foi, né?
Exato. Eu acho bem difícil, particularmente, de responder a tua primeira pergunta sobre os talentos, porque eu sempre tenho muito medo de confundir o que é um talento com o que eu meramente gosto de fazer, sabe, Josi? E, enfim, sempre fica aquela insegurança, tipo, mas isso é uma coisa que eu gosto, mas eu tenho realmente uma vocação para isso ou não? E, assim, existe algum mecanismo para a gente poder obter um feedback transparente das pessoas, enfim, porque sempre fica aquela coisa das pessoas quererem te agradar ou não querer te dar um feedback que acham que não é agradável? Olha, eu acho que tem assim, né? Tem o nosso senso de reconhecimento. Eu sou uma pessoa, eu amo música, eu vim parar na Bahia. Gente, meu marido dança, eu não tenho nenhum talento para dançar. Se eu pudesse escolher alguma coisa para aprender a fazer na vida, seria dançar. Eu não tenho nenhum talento. Então, entre uma coisa que eu gosto de fazer e uma coisa que eu me daria bem fazendo, por exemplo, né? Eu contei para vocês que é uma habilidade com o corpo que eu não tenho. Né? Eu posso fazer curso, eu posso melhorar, mas eu vou ficar ali no meu step touch, um para lá e um para cá. Eu não vou conseguir ser profissional fazendo isso, né? Então, é um reconhecimento real. Ambientes mais estruturados, para quem trabalha em ambientes mais estruturados, que tem ciclos de avaliação, é uma boa. Mas para quem não tem, existe uma coisa que você pode fazer. Nomeie aí 5, 6 pessoas da sua lista de contato, que sejam pessoas próximas a você, que você confia, pede um feedback. Né? Esse é um exercício muito poderoso, é um exercício que te ajuda a chegar nos pontos que você faz bem e nos pontos que você precisa melhorar. Tem gente que fala assim, você não pode dar briga, né? Você tem que abrir a escuta e baixar a guarda. Né? Então você vai, vou pedir para minha mãe vai falar que eu sou super bagunceira, que meu quarto, nossa, você já sabe qual é a resposta da sua mãe? Pensa em melhorar sua organização, né? Pensa se a organização não pode atrapalhar outras áreas da sua vida, além da sua relação com sua mãe por causa do seu quarto, né? Considera essa possibilidade e pede um feedback. Você pode abrir um Google Forms, ninguém se identifica, né? Você manda um link e fala, me contribui. Às vezes você vai saber identificar, porque a pessoa vai dar exemplos que sejam para a cara da pessoa, vai contar uma situação, mas pedir feedback, se você não está num ambiente que tem feedback, é muito importante. Né? Falar com o pessoal que estudou com você, onde que eu vou bem, o que você acha que eu preciso me desenvolver, isso é uma possibilidade de ajuda. Bom, muito obrigada, Josi. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E agora temos mais 2 perguntas para a Dirlene. Eu vou colocar as 2 conjuntamente, Dirlene, porque eu acho que os assuntos acabam se conectando. Né? E de repente a gente já pode abordar um já antecipando algumas questões do seguinte. Né? As perguntas são as seguintes, Dirlene. Quais as dicas para sair do vermelho? E, na sua opinião, qual o melhor investimento de longo prazo? Ok. Que bom ter perguntas assim, interação. Como eu falei antes, eu sinto saudade, né, do público interagindo, sinto saudade do calor humano. Bom, para sair do vermelho, estão ali aquelas primeiros 4 dicas. Né? Então, a primeira coisa, reconhecer qual, né, a tua capacidade financeira. Digamos que, como eu não sei para quem eu estou respondendo essa questão, digamos que ela já conhece a capacidade financeira, que ela percebeu mesmo que ela está gastando mais que o rendimento dela. Bom, primeira coisa, vamos cortar o gasto. Né? O exemplo que eu utilizei ali de energia elétrica é real, né? A gente pode trabalhar nesses custos que são variáveis, né? O que a gente não consegue mexer, talvez, é moradia, no meu aluguel ou no meu condomínio. Nos hábitos de alimentação, a gente sabe que mesmo isso a gente consegue alterar, né, utilizando os alimentos substitutos. Né? Se o arroz está muito caro, eu vou comer macarrão. Se o feijão está muito caro, eu vou para a lentilha. Então, né, estou fazendo um trabalho aqui de um nutricionista, tentando ver dentro da cadeia alimentar ali o que são, né, pode substituir os nutrientes. Então, tem toda uma gama, né, que a gente pode trabalhar na parte da poupança. E a gente vai gastar, poupança mesmo, a gente vai gastar menos. Né? A gente não vai sair investindo, a gente vai realmente gastar menos. Tem também algo muito importante, que é negociação. Se a pessoa está com dívidas, se ela está com dívidas no banco, cartão de crédito, enfim, ela precisa negociar, ter o poder de negociação.
Então, muitas vezes, os bancos eles cobram juros exorbitantes, a gente sabe, mas a gente chegando lá no banco, pedindo para negociar, se tem algum valor já para dar, né, para amortizar aquele valor, é muito possível que a gente consiga, né, negociar aqueles juros e fazer um valor melhor. Uma dica que eu sempre coloco assim, ela é perigosa, tá? Ela tem que ser feita com muita consciência, muita inteligência financeira mesmo, que é trocar uma dívida pela outra. Então, a gente sabe que tem dívidas que são muito caras, como, por exemplo, o cartão de crédito, né, o cheque especial, e tem dívidas que são mais baratas, que os juros são menores, como, um exemplo, ali, o crédito consignado. Para a gente fazer isso, essa troca de dívida, uma dívida cara por uma mais barata, é muito importante ter total consciência. Bom, eu vou pegar um empréstimo de 10 mil reais, mas eu preciso zerar todas as minhas contas, né, e ficar somente com aquela prestação, né, desse novo empréstimo consignado. Então, eu chamo assim, ó, um conselho que eu dou em último caso, tá? Porque tu tem que analisar quais são as tuas taxas de juros. Né? Não é legal simplesmente estar fazendo mais dívida. Se tu vai fazer um empréstimo para ficar com a dívida do empréstimo, mais ter que entrando no especial e no rotativo, não é negócio. Então, é muito importante ter essa ciência. E aquele ponto que normalmente as pessoas não gostam, porque desacomoda, né? Que é o ponto de analisar, de trocar as suas relações, né, financeiras, que aí tem que trocar os teus hábitos de consumo. Por que eu faço isso? Por que eu estou seguindo esse padrão social? Né? Por que eu troco de carro? Por que se eu percebi que daqui a pouco andar de aplicativo é mais em conta que ter o meu carro, que eu vou estar pagando, né, IPVA, eu vou estar pagando combustível e seguro, né, tem o desgaste do carro, por que eu não faço isso? Né? Um exemplo que eu tenho de um cliente que eu mentoro, ele está com dívidas no cheque especial, está utilizando o cheque especial, e o rotativo de cartão de crédito. Como eu falei antes, né, o rotativo é o que tem realmente taxa de juros mais alta, chega a mais de 500, né, chega a mais de 500% ao ano. Ele tem essas dívidas e ele tem parado na garagem da casa dele um carro e uma moto. Né? Ele, para ir para o trabalho, ele vai de ônibus da empresa, né, que tem aqueles ônibus fretados. Então, ele deixa parado, né, na garagem um carro e uma moto. E aí eu perguntei assim, tá, mas por que tu não vende um desses, né, desses bens, tu consegue quitar todas as suas dívidas e, né, tu consegue, daqui a pouco, né, comprar novamente o carro ou a moto, enfim, no caso dele, vendendo um só, ele conseguiria sair desse sufoco. Mas ele me disse assim, o meu sonho sempre foi ter uma moto. Eu disse, opa, tudo bem, é teu sonho, mas tu pode depois comprar de novo a moto. Ah, não, mas essa moto, tal, tem um valor sentimental, tal. Eu volto, né, na questão da inteligência e da educação. Ele tem essa educação financeira, né, que ele poderia fazer isso, mas por questões emocionais, e aí volto que as nossas decisões com dinheiro são muito mais emocionais que racionais, né, ele acaba optando não fazer isso. Mas, enfim, é muito importante a gente tratar caso a caso, né? Então, como eu não sei qual a situação dessa pessoa exatamente, então eu variei entre esses pontos ali, né? A minha apresentação fica disponibilizada com a UBPF, né? Então, se quiser revisitar esses pontos, são esses. A questão do investimento de longo prazo. Voltando, tem uma máxima que diz que economista fala muito depende, e é bem depende mesmo. Depende do perfil de pessoas, né? Quando a gente fala em longo prazo, nossa, realmente as melhores aplicações de longo prazo que vão te dar maiores rendimentos são as de renda variáveis. Né? Aí tem investimentos em bolsa, bitcoins, tem hoje em dia o Capital Venture e Private Equity, que são aqueles investimentos em startups, mas são capital de risco, né? São investimento de risco. Então, se a pessoa tem um perfil, por isso que eu digo, realmente depende. Qual é o ideal? Ela fazer uma testagem, né, de qual o perfil de investidor que ela tem. Se é uma pessoa que é conservadora, um perfil conservador, ela vai investir em renda fixa, ela não vai perder dinheiro de maneira nenhuma, mas ela vai ter um rendimento muito menor.
né? Nesse caso, eu diria que o melhor investimento, se é de longo prazo, aí a pessoa tem uma total aversão ao risco, a gente está falando, então, em previdência privada, né? Eu vou ter o meu recurso ali 3 anos, né, bloqueado, e depois de 3 anos ele vai estar liberado. A taxa de juros que eu vejo da Previdência, ela é muito maior, né, que a Selic, o Tesouro Direto, ela é muito maior que o CDB e muito maior que a poupança, que nem se fala que a poupança não tem rendimento de nada hoje em dia, quase que nada. Né? Se é um perfil mais moderado, a pessoa pode optar, né, por fundos que mesclam renda fixa com renda variável, então tem as corretoras e os próprios bancos, né, que fazem isso, que têm assessores de investimentos. Né? E se é uma pessoa mais arrojada, nossa, vai para a Bolsa de Valores, né? Vai para esses investimentos de startups, aí startups elas rendem muito mais, mas é um capital total de risco. Né? Então, assinando ali que eu sou suscetível a risco, mas eu tenho a possibilidade de remunerar até 80%, né, do meu capital, em algumas vezes. Né? Então, acho que seriam essas as respostas. Muito obrigada, Dirlene. Bom, eu acho que então chegamos ao fim do nosso evento. Eu queria agradecer a presença da Josi e da Dirlene, que nos ajudaram a termos mais esclarecimentos, né, sobre o planejamento do nosso futuro e planejamento financeiro também. Enfim, obrigada a todas. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse evento comemorando o Dia da Mulher. Tá? E até a próxima. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, obrigada a ti, Josi, também. Um prazer estar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar via OAB, pode seguir nas redes sociais e mandar diretamente. Eu espero reencontrar vocês nessas consultorias. Aí tem 3 horas de consultoria, né, para 3 pessoas que se associarem ao OAB. Então, eu espero ter a chance de me conectar aí com vocês aí nas próximas semanas. Tá certo? Obrigada. Certo. Da mesma forma, eu digo que minhas redes sociais ficam aí. Aguardo vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que uma das pessoas que ganhe, né, tenha sido essa que fez a pergunta como sair das dívidas, né, que é algo muito particular. A gente precisa realmente entender qual é a situação, né, da pessoa. Né, espero que ganhe mesmo, né, essa mentoria, que eu vou ter muito prazer, né, de ajudar. E assim como vou ter prazer em ajudar todos também. E ajuda muito, né, Dirlene, ter um apoio e alguém para orientar nesses momentos, né? Sim, porque normalmente sim. Quem está nessa situação acaba tendo dificuldade de ver uma saída mais objetiva, até sim. Porque, enfim, é sempre angustiante a gente ficar numa situação dessas. A Dagmar, queiram falar? Um abraço. Eu só queria antes... Tem um tempinho ainda? Só para encerrar, eu queria agradecer o AB, como eu tenho o AB prévio, eu fiquei um pouquinho enciumada dessa mentoria aí. Eu também fiquei. Mas assim, eu queria agradecer ao AB por ter nos dado essa oportunidade nessa tarde, né, de ouvir vocês. E especialmente nesse dia, porque as mulheres gostamos deste assunto, mas não nos aprofundamos. A gente gosta deste assunto, mas não se aprofunda tanto. E colocado de uma forma parece tão simples, mais direta, mais com exemplos, foi muito gostoso. Queria parabenizá-las, vocês duas. Tá. Obrigada, muito obrigada. O feedback é tão bom a gente receber, porque é assim que a gente cresce, né? Obrigada mesmo, gratidão. Muito obrigada, viu, Dagmar? Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Feliz noite das mulheres agora, né? Um abraço a todas. Tchau, tchau.